99. Não atado. Tiraram meu título e meus ritmos porque insisti que eles não deveriam ser mortos, mas recondicionados, reutilizados. Reflexões de El, no primeiro dos 10 dias finais. Jasna se recostou na cadeira, iluminada pela luz das esferas. O relato da Telepena acabara de chegar. O conflito daquele dia com os exércitos inimigos havia acabado. As unidades da coalizão haviam vencido. Emu era, basicamente, deles. Ela ainda sentia dores devido a batalhas anteriores, embora houvesse ficado de fora da última. Dalinar estivera presente, e os outros não queriam que os dois estivessem no mesmo campo de batalha ao mesmo tempo. De qualquer modo, o final daquela ofensiva em particular removera um item da lista dela. Mas havia muito mais a fazer, uma vez que o retiro estava nas mãos do inimigo. Sua casa no acampamento de comando era muito mais agradável do que aquela que Dalinar escolhera. Jasna a quisera não pelo luxo ou pelo espaço, mas porque tinha 2 andares. Trancada no cômodo principal do segundo andar, que não compartilhava paredes com o exterior, ela estava sozinha, exceto pela companhia de riso, e finalmente pôde se permitir relaxar. Se um fractal invadisse o local ou se um rompecéu chegasse por uma das janelas superiores, suas armadilhas de Fabrial seriam disparadas, soando o alarme, e ela teria tempo de lutar ou escapar para Shadesmar antes de ser morta. Havia um barco esperando por ela do outro lado, o mais perto de um local análogo àquele que Shadesmar permitia. Jasna tinha um estoque de luzes tempestades nos bolsos do robe que estava usando. Nunca mais seria pega desprevenida. Nunca mais seria deixada em dificuldades em Shadesmar, sem os devidos recursos, forçada a passar semanas caçando uma perpendicularidade. Foi só depois de tomar todas as precauções que Jasna se permitiu sentir a frustração. Passara a vida toda estudando história, guiada por 2 princípios. O primeiro era que devia enxergar além dos preconceitos das historiadoras para compreender o passado. O segundo era que, apenas ao entender o passado, poderia se preparar adequadamente para o futuro. Jasna se dedicara muito a aprender, mas até o trabalho de uma vida inteira podia cair por terra quando a história se levantava e começava a falar. Ela folheava papéis mais valiosos do que esmeralda pura, repleto das entrevistas que fizera com os arautos Ash e Town. História viva. Pessoas que haviam visto os eventos sobre os quais ela lera. Na verdade, anos de sua vida haviam sido desperdiçados. De que valiam as teorias naquele momento? Não passavam de reconstruções duvidosas do que talvez tivesse acontecido, composições feitas a partir de fragmentos de diferentes manuscritos. Mas agora ela podia simplesmente perguntar: o desafio do Forte da Tempestade? Ah, Asha estivera lá. O rei Ialid estivera bêbado. O Tratado de 4 Noites? Uma tática de atraso para posicionar o inimigo para uma traição. Em todas essas questões, Josh estava certo e Jasna errada. Fácil assim. Naturalmente, havia coisas que os arautos não sabiam, coisas que não diziam, ou, no caso de Town, coisas que não conseguiam dizer. Jasna folheou as páginas, tentando captar qualquer coisa mencionada nas entrevistas mais recentes que pudesse ajudar a salvar o retiro. Nem mesmo os arautos sabiam muito sobre Irmani, inescrutável e esplêndida torre. Ela precisava consultar os outros veristi italianos, ver o que conseguiam extrair daquilo tudo, mas as palavras dos arautos lançavam dúvidas sobre seu segundo princípio de vida. Aquele que afirmava que o passado era o melhor indicador do que viria a acontecer no futuro. Havia outra maneira. O inimigo era capaz de ver o que aconteceria no futuro. Isso a apavorava. Ao se apoiar no passado, Jasna via o futuro através de um vidro enevoado de dentro de um abismo, se tanto. Odion tinha um ponto de vista do topo da torre.
Ela suspirou e Riso se levantou da cadeira no canto oposto do cômodo. Ele se espreguiçou, então se aproximou e se ajoelhou diante dela. Depois tomou sua mão segura, nua, e beijou a ponta do indicador. Isso causou em Jazz uma pontada de empolgação pelo mistério. No início da juventude, ela percebera que não engajava nos relacionamentos do mesmo modo que todo mundo. Seus parceiros sempre haviam reclamado que ela era fria demais, acadêmica demais. Isso a frustrava. Como saber o que os outros sentiam se não perguntasse a eles? Não tinha aquele problema com o riso. Tinha muitos outros, claro, mas ele nunca se irritava com as perguntas dela, mesmo quando as evitava. Minha querida, você não me dá atenção. Cuidado para não conceder em excesso apenas aos delírios dos loucos. Eu lhe aviso, por carecer de seu afeto, seu riso carecerá de sorriso só. Ela afastou a mão e fitou atentamente. Olhos inteligentes, o nariz um pouco pontudo demais. A maioria das mulheres, ela suspeitava, o acharia fisicamente atraente. E de fato, Jasna apreciava o físico escultural de Riso, com proporções interessantes e um rosto bastante intenso. O nariz o humanizava, na opinião dela, fazia com que ele parecesse mais real. Curiosamente, ele não era letiano, mas havia se transformado para se parecer com um. Ela conseguira persuadi-lo, pelo menos a isso. Riso era algo mais antigo. Quando ela perguntara, ele dera uma gargalhada e dissera que os aletianos nem sequer existiam quando ele nascera e que, portanto, não pudera ter a honra de ser um membro do talentoso povo dela. Jasna achava fascinante o jeito como ele falava. Depois de tanto tempo e de tantas preocupações, finalmente aparecera alguém cujo intelecto estava à altura dela. Ou que talvez fosse até superior. Não confiava nele, naturalmente, mas aquilo era parte do que a intrigava. Como vencê-lo, Riso? Perguntou ela em voz baixa. Se ele pode mesmo ver o futuro, que chance nós temos? Certa vez, conheci um homem que era o melhor jogador do reino, disse Riso. No lugar em que ele vivia, as pessoas davam vida às próprias cartas e faziam que caminhassem sozinhas pela mesa. Ele era o melhor, inteligente, hábil com a respiração da vida, um jogador astuto. Sabia exatamente como e quando apostar. Todo mundo estava esperando pelo dia em que ele perderia, e certa vez ele perdeu. É diferente, Riso. Ele não podia literalmente ver o futuro. Ah, mas aí é que está. Eu estava trapaceando. Então eu sabia o futuro, tanto quanto o Audion sabe, pelo menos. Eu não deveria ter perdido, mas perdi. Como? Outra pessoa trapaceou no jogo para que, independentemente do movimento que eu fizesse, não fosse possível vencer. O jogo empatou, algo que eu não havia antecipado. Havia focado muito em trapacear e garantir que eu não perderia, então apostei que eu venceria. E apostei tudo, afinal, você sabe, se eu fosse mais acautelado, teria sido menos malogrado. Então, como podemos armar uma situação em que Orion não vença, mesmo que ele não possa perder? Riso tirou um papel do bolso e o desdobrou, ainda ajoelhado ao lado de Jasna. Parecia gostar dela genuinamente, e ela achava a companhia dele revigorante. Cheia de perguntas, deleites e surpresas. Ela podia fornecer a intimidade que ele desejava, embora soubesse que Riso considerava sua falta de empolgação naquele eixo estranha, talvez insatisfatória. Isso não era novidade para ela. Sempre achara curioso como os outros colocavam as necessidades físicas à frente das emoções mais poderosas que envolviam criar elos, se relacionar e se envolver com as pessoas.
A chance de conspirar, de se conectar com um ser como Rizzo. Aquilo era empolgante. Estava curiosa para saber como o relacionamento se desenvolveria e isso a energizava. Depois de tantos fracassos, era algo novo e interessante. Jasna segurou o rosto dele com as mãos. Lá no fundo, gostaria de poder confiar em Rizzo de verdade. Era algo que ela e aquele mundo nunca haviam conhecido. Isso era eletrizante, mas também era extremamente perigoso. Rizzo sorriu, então alisou o papel sobre a escrivaninha. Havia dirigido a mão, havia redigido à mão, naturalmente. Viera de uma terra onde os homens também haviam sido encorajados a escrever. Ele a olhou de relance, então seu sorriso se alargou. Sim, ele parecia mesmo gostar do relacionamento dos dois, tanto quanto ela. Na verdade, ele disse que estava tão surpreso com isso quanto Jasna. Um contrato, disse ela, virando-se para ler. Para o torneio de Dalinar contra Odion. Riso havia indubitavelmente esculpido cada palavra com precisão. Se Dalinar vencer, Odion recuará para a danação por 1000 anos. Se Odion vencer, terá que permanecer no sistema, mas poderá fazer o que quiser com Roshar. Os monarcas se submeterão ao reinado dele, assim como os radiantes que seguem Dalinar. Perfeito, não acha? Jasna se sentou novamente. Perfeito para você. Se esse for o acordo, você vence, independentemente do que aconteça. Odium permanece contido no sistema de Roshar de qualquer modo. Riso estendeu as mãos diante de si. Aprendi algumas coisas desde aquele jogo de cartas, tantos anos atrás. Mas, Jasna, é melhor assim. Se Dalinar vencer, bem, seu povo vai conseguir o que quer. Mas se Dalinar perder, Odium estará contido. Estamos limitando nossas perdas, nos certificando de que, pelo menos neste planeta, o mal e a maldade morram de verdade. Fica tudo dependendo desse único torneio de campeões. Eu detesto essa tradição, mesmo quando envolve riscos menores. Disse a mulher que me usou em um plano para manipular essa tradição menos de 2 semanas atrás. Riscos menores, repetiu Jasna, envolvendo uma perda insignificante, como a sua morte. Jasna. Riso, você é imortal. Você mesmo me contou isso. E você acreditou? Perguntou ele, horrorizado. Ela hesitou e olhou atentamente para ele. Riso sorriu, então beijou a mão dela novamente. Parecia pensar que aquele tipo de coisa, em algum momento, despertaria a paixão dentro de Jasna. Quando, na verdade, ela considerava o estímulo físico extremamente inferior ao intelectual. Eu disse a você que não morri quando me mataram. Ainda. Não significa que ninguém vai descobrir como me matar um dia. E não pretendo dar a ninguém essa oportunidade. Além disso, até mesmo eu tenho um temor forte da morte. É, retribuição tá vindo. Não fuja do assunto. Será que podemos mesmo arriscar o destino do mundo inteiro em um simples duelo? Ah, mas não é um duelo, Jasna. Aí é que está. Não é o torneio que importa, mas o que leva ao torneio. Eu conheço o Raze. Ele é arrogante e aprecia ser adorado. Nunca faz nada sem que possa se deleitar em se exibir. Também é cuidadoso, sutil. Então, para vencer, precisamos fazer com que ele acredite que não tem como perder. É o que faz esse contrato. Raze não vai se importar se a consequência de sua derrota for precisar esperar 1000 anos para tentar de novo. Já está aqui há uma eternidade. Para ele, 1000 anos será uma perda aceitável. Mas, para você e aqueles que se tornarão radiantes, 1000 anos é um período bem comprido.
comprido como a inquieta cauda de um cometa. A cauda de um cometa. Sim, 1000 anos. Isso mesmo. Ela o encarou sem expressão. Comprido como o tempo gasto pelo rato que roeu a roupa do rei roeu? Arriscou ele. Comprido como a memória de um homem que muito viveu? Ah, isso é delicioso, Jasna. Finja que fui eu quem enunciou mais sonossílimas sílabas. Ela levantou uma sobrancelha. Significa que bonito, disse ele. Não significa não. Ela estudou o contrato mais uma vez. Às vezes, acho que você não está levando a questão tão a sério quanto deveria, isso. É uma falha de caráter. Quanto mais sério algo se torna, mais me desgasta se me vejo por erro envolvido, indevido. Jasna suspirou. Vou parar, disse ele com um sorriso. Eu prometo. Mas, veja bem, Jasna. Nós podemos derrotar Raze. Odium. O grande defeito dele é pensar que é mais inteligente do que de fato é. Ele se esforçou de modo excepcional para tornar Dalinar seu campeão. Por quê? Porque não quer apenas vencer. Quer vencer de uma maneira que passe um recado para todos que estão assistindo. Ele não tinha certeza de que conseguiria atrair o espinho negro que apostou. Ele tinha tanta certeza que conseguiria atrair o espinho negro que apostou quase tudo nisso. Agora deve estar com medo. Finge que tem centenas de outros planos, mas está desesperado para achar um campeão que possa vencer legitimamente. Porque ele sabe, assim como acabei de dizer, que o torneio não terá a ver apenas com qual golpe de lança será mais profundo. Terá a ver com o que, então? Com o mesmo de sempre, Jasna. O coração dos homens e das mulheres. Você confia no coração daqueles que lutam ao seu lado? Jasna hesitou e torceu para que ele não lesse seus pensamentos a partir daquele gesto. Ao olhar para o contrato, não pôde deixar de se sentir inapta para lidar com tudo aquilo. Ela, que estivera se preparando por quase 2 décadas para aqueles exatos eventos, se sentia insegura. Confiava no próprio coração ao ser confrontada com antigos problemas que haviam derrotado mulheres melhores do que ela? Uma sábia resposta, sussurrou Riso. Eu não disse nada. Uma sábia resposta. Ele apertou a mão dela. Se você apresentar esse contrato a Odium e conseguir a garantia de que ele não vai poder se libertar desse sistema planetário, independentemente do que aconteça, não terá que confiar nos corações dos mortais, Jasna, porque terá a mim e tudo que posso lhe dar. Você me disse que eu destruiria se o encontrasse. Vamos acrescentar uma linha ao contrato, disse Riso, nomeando-me o representante contratual de honra, a quem Dalinar defende. Isso vai me proteger dos ataques diretos de ódio enquanto durar o contrato. Ele terá que cumprir esses termos, já que são parte da promessa feita por Raze ao assumir o fractal de ódio. Quebrar essa promessa daria aos outros uma brecha contra ele. E quebras de contrato como esta já mataram deuses antes. Odium sabe disso. Se você fizer isso, poderei ajudá-la abertamente, como eu mesmo. E quem seria esse Riso? Quem você realmente é? Alguém que sabiamente recusou o poder que todos os outros tomaram para si. E, ao fazer isso, ganhou liberdades que eles nunca mais terão. Eu, Jasna, sou alguém que não está atado. Ela o fitou nos olhos. Os olhos de alguma coisa que não era um homem. Uma criatura que era tão eterna quanto um espreno. Ou, se ele fosse digno de confiança, algo ainda mais antigo. Tenho a sensação de que deveria ficar apavorada com essa declaração, comentou ela. É por isso que gosto tanto de você. Você é esperta, preparada e heróica.
Mas quando nada disso adianta, Jasna, você é, acima de todo o resto, paranoica. Nota: o texto original em inglês estabelece um intrincado jogo de palavras que permeia as falas de Riso e de Jasna ao longo deste capítulo, baseado em repetições fonéticas de difícil reprodução em português. Esta edição buscou preservar o sentido original do jogo através de rimas nos mesmos diálogos.